Bom dia, grupo. A paz seja convosco, a todo o povo de Deus, do grupo Aliança dos Profetas. Há algum tempo atrás, eu tive uma revelação em sonhos que eu estava dormindo e sonhei que, eu creio que seja uma revelação, eu sonhei que eu estava no Brasil, mas de repente eu apareci numa escadaria, mais ou menos de 700 e poucos degraus. E aí olhei, tinha assim um campo bem grande que dava uns 4 campos de futebol ou mais. Tudo verdinho, uma graminha verde. E tinha uma escadaria que dava muito mais de 300 degraus. Tinha muitos degraus. Eu não podia calcular, considerar. Eu calculei uns 700 e pouco. Mas não tenho certeza também dos degraus que eu tinha que descer. E muita gente subindo, a maioria das pessoas, tudo jovem, subindo, aqueles pessoal chinês aí, estava escrito lá, uma placa escrita assim: você está no país da China. Então eu falei, mas o que é que eu estou fazendo aqui na China? Estou fazendo o que aqui na China? Como foi que eu cheguei aqui? Aí e vinha subindo um rapaz chinês, né? Ele vinha subindo falando assim línguas estranhas. Ele não falava chinês, ele falava línguas estranhas. Ele vinha cheio do Espírito Santo, subindo ali, subindo naqueles degraus daquela escadaria, para ir lá para aquele lugar onde tinha muita gente, lá naquele pátio, tudo verdinho, aquele campão grande, cheio de gente de roupa branca. Aí aquele moço vinha, parou bem de mim assim, e falava línguas estranhas, e Deus me fazia entender as línguas estranhas dele. Ele dizia desse jeito assim: meu filho, eu te trouxe em visão aqui no país da China para que tu veja que tem um povo que busca a minha presença aqui nesse país. Ele disse assim na boca do rapaz: trarei um grande avivamento eu trarei no Brasil. Eu escolhi a nação brasileira para trazer um grande avivamento. Um grande avivamento. Então, eu abalarei as estruturas do Brasil e os que me impedirem serão eliminados. Mas eu trarei o grande avivamento na nação brasileira. E de lá eu trarei para a China. Eu vou eliminar os gigantes, os principados, as potestades que humilham o meu povo nesta nação. E vou mostrar o meu poder sobre a nação chinesa. E eu eliminarei o comunismo dessa nação e todo o empecilho do meu evangelho a entrar nesta nação. Eu, Senhor teu Deus, falo por meio deste mistério. Fica na minha presença. Então aquele chinês, ele saiu, foi lá para cima daquele campo verde. E eu desci assim alguns degraus, mais de 10 degraus, desci para baixo. Aí vinha subindo uma moça, assim, chinesa. Mas ela não era chinesa, japonesa, era uma oriental. Então, aquela moça, ela vinha falando línguas estranhas, e disse assim: sou eu, o Senhor teu Deus, que falo contigo. Apontou para mim o dedo, assim, a mão, estendeu a mão para mim, assim, aquela moça, bonita aquela moça, linda ela. E aquela moça, ela estendeu a mão para mim e disse assim: sou eu, o Senhor teu Deus, que falo a segunda vez para contigo, através desta coreana, norte-coreana. Esta moça é da Coreia do Norte, e eu, o Senhor, falo contigo através dela, através deste mistério. Aí ele falou assim: escute bem, meu servo, meu filho, eu trarei um grande avivamento na tua nação brasileira. O avivamento que eu trarei na nação brasileira, eu mostrarei ao mundo que eu escolhi o Brasil, a nação brasileira, a tua nação, para ser a promissora do maior evento pentecostal que a terra jamais viu. Eu reunirei milhões e milhões de pessoas para exercer
e receber a minha unção. E depois que eu abalar as estruturas do teu país, nação brasileira, dentro do Congresso Nacional do Brasil, eu colocarei pessoas que me glorificarão. Então, aquela voz daquela moça falando línguas estranhas, Deus interpretando para mim as línguas estranhas, naquele sonho, naquela visão espiritual, aquela moça dizia assim: eu trarei do Brasil para a China um grande avivamento para esta nação chinesa. Eu abalarei as estruturas da China, eliminarei os governos que impediram até hoje o meu evangelho entrar nesta nação. Eu eliminarei os principados e as potestades, porque aqui há um povo que ainda busca a minha face. Eu, Senhor teu Deus, te digo que depois que eu abalar a estrutura da China, eu levarei o meu poder e a minha palavra, o meu evangelho até a Coreia do Norte. Abrirei as comportas do meu amor para a Coreia do Norte. Eliminarei o poder de Satanás, eliminarei o poder dos demônios, eliminarei os poderes tenebrosos das trevas, tirarei de circulação os que me impediram a minha face, a minha presença no país da Coreia do Norte. Eu, Senhor, falarei contigo aqui. Fique na minha presença. E Deus ainda continua falando através daquela moça: eu abalarei e tirarei os principados, destruirei os potestades, os governos malignos. Eu vou eliminar, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou destruir os principados e os que comandam a Coreia do Norte, porque eu, Senhor, falo contigo. Agora, filho, volte para a tua nação e anuncie ao meu povo que eu sou o Senhor. Trarei para a nação brasileira o grande avivamento pentecostal. E eu digo para os irmãos que Deus escolheu a nação brasileira para ser o maior evento pentecostal que a terra jamais viu. Deus vai reunir milhões e milhões de pessoas nesta nação, porque ainda há um povo que crê no Pentecoste e no avivamento. Muita gente de outros países virão à nação brasileira e saberão que Deus é o Senhor. Deus não só revelou isso a mim, mas revelou em vários países que trará para a nação brasileira. E Deus não mudou de ideia. Deus continua com a mesma ideia para abalar o mundo através da nação brasileira. Se alguém está na mídia, alguém está no TikTok, ou esteja em qualquer ângulo da mídia, ameaçando os crentes, ameaçando o povo de Deus, saberão que este país pertence ao Senhor Jesus e ninguém, absolutamente ninguém, pode abalar a estrutura da nação brasileira. Quero dizer à nação brasileira, a quem me ouvir, que prepare-se, porque a mão de Deus vai tocar nos que tentarem impedir o povo de Deus vencer, porque vamos avançar no nome poderoso de Jesus Cristo. Saberão que a nação brasileira foi escolhida pelo grande Deus para ser a promissora do maior evento pentecostal que a terra jamais contemplou. Saberão pastores, obreiros, missionários, apóstolos, profetas, homens e mulheres de Deus dessa nação, os que não tiverem enquadrado na doutrina de Deus, saberão que descerão à sepultura e Deus levantará da cinza e do pó os pequenos profetas para ser grande nesta nação. E saberão que Deus continua falando com o povo, porque assim diz o Senhor para o povo deste planeta. Assim diz o Senhor fala convosco através deste mistério, desta visão. Amém? Que a paz seja convosco e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja com o planeta Terra e com o povo de Deus na Terra. Amém. Bom dia, grupo. A paz seja convosco, a todo o povo de Deus do grupo Aliança dos Profetas. Algum tempo atrás, eu tive uma revelação em sonhos que eu estava dormindo e sonhei que, eu creio que seja uma revelação, eu sonhei que eu estava no Brasil, mas de repente eu apareci numa escadaria, mais ou menos de 700 e poucos degraus. E aí, olhei, tinha assim um campo bem grande, que dava uns 4 campos de futebol ou mais.
tudo verdinho, uma graminha verde. E tinha uma escadaria que dava muito mais de 300 graus, degraus, tinha muitos degraus. Eu não podia calcular, considerar. Eu calculei uns 700 e pouco, mas não tenho certeza também dos degraus que eu tinha que descer. E muita gente subindo, a maioria das pessoas, tudo jovem, subindo, aqueles pessoal chinês. Aí estava escrito lá, uma placa escrita assim: você está no país da China. Então eu comecei. Eu falei, mas o que é que eu estou fazendo aqui na China? Estou fazendo o que aqui na China? Como foi que eu cheguei aqui? Aí e vinha subindo um rapaz chinês, né? Ele vinha subindo falando assim línguas estranhas. Não, ele não falava chinês, ele falava línguas estranhas. Ele vinha cheio do Espírito Santo, subindo ali, subindo naqueles degraus daquela escadaria, para ir lá para aquele lugar onde tinha muita gente, lá naquele pátio, tudo verdinho, aquele campão grande, cheio de gente de roupa branca. Aí aquele moço vinha, parou bem de mim assim, e falava línguas estranhas, e Deus me fazia entender as línguas estranhas dele. Ele dizia desse jeito assim: meu filho, eu te trouxe em visão aqui no país da China para que tu veja que tem um povo que busca a minha presença aqui nesse país. Ele disse assim na boca do rapaz: trarei um grande avivamento eu trarei no Brasil. Eu escolhi a nação brasileira para trazer um grande avivamento. Um grande avivamento. Então, eu abalarei as estruturas do Brasil e os que me impedirem serão eliminados. Mas eu trarei o grande avivamento na nação brasileira. E de lá eu trarei para a China. Eu vou eliminar os gigantes, os principados, as potestades que humilham o meu povo nesta nação. E vou mostrar o meu poder sobre a nação chinesa. E eu eliminarei o comunismo dessa nação e todo o empecilho do meu evangelho a entrar nesta nação. Eu, Senhor teu Deus, falo por meio deste mistério. Fica na minha presença. Então aquele chinês, ele saiu, foi lá para cima daquele campo verde. E eu desci assim alguns degraus, mais de 10 degraus, desci para baixo. Aí vinha subindo uma moça, assim, chinesa. Mas ela não era chinesa, japonesa, era uma oriental. Então, aquela moça, ela vinha falando línguas estranhas, e disse assim: sou eu, o Senhor teu Deus, que falo contigo. Apontou para mim o dedo, assim, a mão, estendeu a mão para mim, assim, aquela moça, bonita aquela moça, linda ela. E aquela moça, ela estendeu a mão para mim e disse assim: sou eu, Senhor teu Deus, que falo a segunda vez para contigo, através desta coreana, norte-coreana. Esta moça é da Coreia do Norte, e eu, o Senhor, falo contigo através dela, através deste mistério. Aí ele falou assim: escute bem, meu servo, meu filho, eu trarei um grande avivamento na tua nação brasileira. O avivamento que eu trarei na nação brasileira, eu mostrarei ao mundo que eu escolhi o Brasil, a nação brasileira, a tua nação, para ser a promissora do maior evento pentecostal que a terra jamais viu. Eu reunirei milhões e milhões de pessoas para exercer e receber a minha unção. E depois que eu abalar as estruturas do teu país, nação brasileira, dentro do Congresso Nacional do Brasil, eu colocarei pessoas que me glorificarão. Então, aquela voz daquela moça falando línguas estranhas, Deus interpretando para mim as línguas estranhas, naquele sonho, naquela visão espiritual, aquela moça dizia assim: eu trarei do Brasil para a China um grande avivamento para esta nação chinesa. Eu abalarei as estruturas da China, eliminarei os governos que impediram até hoje o meu evangelho entrar nesta nação. Eu eliminarei os principados e as potestades, porque aqui há um povo que ainda busca a minha face. Eu, Senhor teu Deus, te digo que depois que eu abalar a estrutura da China, eu levarei
o meu poder e a minha palavra, o meu evangelho até a Coreia do Norte. Abrirei as comportas do meu amor para a Coreia do Norte. Eliminarei o poder de Satanás, eliminarei